Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre o pensamento de Luiz Buñuel, um cineasta que eu não trouxe ainda aqui para o canal e que em geral eu acho que no YouTube pelo menos ele é pouco discutido, bem menos discutido do que outros da sua época, né? Ele foi um diretor bastante polêmico para o seu tempo, as pessoas costumam associá-lo é, de modo muito satisfatório com os surrealistas. Ele chegou a fazer parcerias e filmes com Salvador Dalí, por exemplo. Ele está preocupado com um tipo de cinema que transgride as restrições da sociedade, que põe em questão o inconsciente, os desejos reprimidos e que vai além do tipo de narrativa que é consumida o tempo todo, que ele diz que é algo já muito sedimentado, que a gente já está cansado de ler e assistir as mesmas histórias recicladas. Em vez disso, o cinema ele tem um potencial muito maior como um instrumento de poesia, né, que não é utilizado. Né? Essa vai ser a grande crítica dele, até mesmo ao neorrealismo italiano, que era a grande inovação, né, no período em que ele vai estar pensando o cinema nesse sentido. E os filmes dele, como o Cão Andaluz, né, o primeiro filme dele com o Salvador Dalí, ele é muito diferente. Ele é um filme que toma todas as liberdades possíveis. Eu acho que tem no YouTube, vou colocar aqui o link. E também seus longas-metragens, a Idade de Ouro, O Anjo Exterminador, filmes que para a época foram bastante polêmicos. E o Buñuel, ele é um cineasta que vai estar, portanto, pensando também, né, assim como outros que eu já trouxe aqui, essa importância do cinema como arte. E aqui, nessa antologia A Experiência do Cinema, de Ismail Xavier, tem esse texto que, na verdade, é uma conferência transcrita, que ele foi convidado a conversar, enfim, a expor sobre essa questão do cinema como arte. E ele, né, não querendo parecer um conferencista, ele propôs uma mesa redonda, outros intelectuais participando e que o tempo dele de exposição fosse muito curto, né? E que isso gerou esse texto aqui, O Cinema, Instrumento de Poesia, que é uma transcrição da exposição do Buñuel, que foi publicado originalmente na revista Universidad del México, volume 13, em 1958. Ok. Então ele diz o seguinte, ó. Ficou, portanto, acertado que o tema seria o cinema como expressão artística, ou mais concretamente como instrumento de poesia, com todas as possíveis implicações desta palavra no sentido libertador de subversão da realidade, de limiar do mundo maravilhoso do subconsciente, de inconformismo com a estreita sociedade que nos cerca. E aí ele também vai ser muito associado ao Freud, né? E ele inclusive leu Freud antes de fazer filmes, porque também estava muito em alta, né, nos meios intelectuais, toda essa questão da sociedade reprimida, obcecada por sexo e que tem esse mal-estar na civilização. E ele queria trazer todas essas questões para a arte, né, colocá-las utilizando o potencial do cinema para abordar essas questões de modo poético, não apenas de modo narrativo, como um teatro reciclado para o meio de expressão cinematográfico. E olha só o que ele diz logo no começo. Otávio Paz disse: basta a um homem aprisionado fechar os olhos para ser capaz de fazer explodir o mundo. E eu, parafraseando, acrescento: bastaria a branca pupila da tela de cinema poder refletir a luz que lhe é própria para fazer explodir o universo. A luz cinematográfica encontra-se convenientemente dosada e aprisionada.
Em nenhuma das artes tradicionais há, como no cinema, tamanha desproporção entre possibilidade e realização. Por atuar de maneira direta sobre o espectador, mostrando-lhe seres e coisas concretos, por isolá-lo graças ao silêncio, à escuridão do que se poderia chamar seu habitat psíquico, o cinema é capaz de arrebatá-lo como nenhuma outra modalidade de expressão humana. Mas ele vai dizer, infelizmente, não é o que a gente vê na maioria dos filmes, né? Desgraçadamente, a grande maioria da produção cinematográfica atual parece não ter outra missão. As telas se comprazem no vazio moral e intelectual onde prospera o cinema, que se limita a imitar o romance ou o teatro, com a diferença de que seus meios são menos ricos para expressar psicologias. Mostram incessantemente as mesmas histórias que o século XIX fartou-se de contar e que ainda se repetem na ficção contemporânea. Ele fala de uma inibição hipnótica do espectador quando vai assistir um filme, que ele fica inibido por tudo aquilo, né? Ele não pensa sobre o filme, ele só fica passivamente consumindo esse tipo de cinema. Às vezes a essência cinematográfica brota insolitamente de um filme medíocre, de uma comédia bufa ou de um tosco folhetim. Man Ray tem, a propósito, uma frase extremamente significativa. Os piores filmes a que já assisti, desses que me fazem dormir profundamente, contêm sempre 5 minutos maravilhosos. Ao passo que nos melhores filmes, nos mais elogiados, só valem a pena realmente os mesmos 5 minutos. Ou seja, em todos os filmes, bons e maus, acima e apesar das intenções dos realizadores, a poesia cinematográfica luta para vir à tona e manifestar-se. Jacques B. Brunius assinala que a noite paulatina que invade a sala equivale a fechar os olhos. Começa então, na tela e no interior da pessoa, a incursão pela noite do inconsciente. Como no sonho, as imagens aparecem e desaparecem mediante as fusões e escurecimentos. O tempo e o espaço tornam-se flexíveis, prestando-se a reduções ou distensões voluntárias. A ordem cronológica e os valores relativos da duração deixam de corresponder à realidade. A ação transcorre em ciclos que podem abranger minutos ou séculos. Os movimentos se aceleram. E aí ele vai dizer que é para isso que o cinema surgiu. É para a gente explorar esse tipo de coisa que só é possível através do cinema mais diretamente, assim. E arrebatar o espectador de um jeito tão único que só o cinema é capaz, né? Se você está gostando desse vídeo, se está te acrescentando, aproveite para curti-lo, para que possa aparecer para mais pessoas aqui no YouTube e inscreva-se no canal para mais vídeos sobre assuntos semelhantes. Eu estou trazendo aqui sempre teoria de cinema, vídeos também de produção de cinema independente, filosofia, é um canal bastante abrangente nesse sentido. E no dia 5 de fevereiro eu vou estar estreando aqui o meu primeiro curso linear, que vai estudar diretores que foram teóricos e como que as suas ideias de cinema aparecem nos seus filmes. Isso vai ser uma série de aulas, começando no dia 5, serão 8 no total, e cada uma vai tratar de um ou dois desses realizadores. Então fica aqui o convite para conferir o pensamento do cineasta no mês que vem. O cinema parece ter sido inventado para expressar a vida subconsciente, tão profundamente presente na poesia, porém quase nunca é usado com este propósito. Ele vai dizer que até o neorrealismo italiano, que era o que artisticamente estava sendo mais observado e elogiado no período, ainda era algo incompleto. A realidade neorrealista é incompleta, oficial, sobretudo racional. As produções são absolutamente desprovidas da poesia, do mistério, de tudo que completa e amplia a realidade tangível. O cinema dele, por sua vez, vai ser poesia e mistério o tempo todo. Assim como também as críticas, as alfinetadas, né, as críticas sociais que ele coloca ali, tem o discreto charme da burguesia. Não é que ele despreze esse tipo de cinema, né? Não, ele só quer que isso, né,
ao filme realista, neorrealista, com questões sociais, seja acrescentado esse potencial onírico também. O fantástico, né? O mistério e a poesia. E ele até vai citar, vai terminar com uma menção a Engels, né? Da definição do romancista, segundo Engels, que ele vai estar adaptando para definir o que seria o cineasta, né? Para ele. O romancista terá cumprido honrosamente sua tarefa quando, mediante um retrato fiel das relações sociais autênticas, houver destruído a representação convencional da natureza dessas relações, abalado o otimismo do mundo burguês e obrigado o leitor a questionar a permanência da ordem vigente, mesmo que não nos indique diretamente uma solução, mesmo que não tome partido ostensivamente. Então, segundo Buñuel, o papel do cineasta como artista semelhante ao romancista é utilizar todo esse potencial do seu meio de expressão para questionar, para subverter, para tratar das questões que estavam em pauta na sua sociedade, mas com um olhar crítico, né? Com um olhar que mostra o que não é tão visível assim nas relações sociais e os seus problemas, assim como explorar todo esse potencial do ponto de vista da linguagem que o cinema permite na criação de um cinema poético, onírico e que tem uma maior liberdade, tematizando também as questões do inconsciente, né? O que, evidentemente, vai sempre aproximá-lo dos surrealistas, né? De maneira geral.